Bom dia. Vou fazer agora, vou rodar meus dados da prova de experimentação que fizemos em sala de aula, agora no Sysvar. Primeiramente, eu vou vir no diâmetro do ovo, que no caso nosso experimento foi feito em DBC, utilizando diâmetros e peso e massa de ovo. Então, o primeiro passo, eu vou pegar todos os meus dados e vou passar para no caso eu estou usando o LibreOffice. Eu vou colocar em coluna tratamentos, no caso são 5 tratamentos, com 4 repetições cada um. E aqui eu tenho o valor de cada diâmetro. Próximo passo, eu vou vir, vou salvar eles como, como DBase, que é o formato que o Excel aceita. Salvo como DBase. Como sistema internacional. Aí eu posso fechar. Assim que fechado, eu abro o Sysvar. Vou vir em análise e ANAVA, que é a análise de variância que eu quero fazer. Eu vou adicionar, vou abrir arquivo, no caso. Vou selecionar o diâmetro do ovo, que é o que eu quero trabalhar. Pronto, ele aqui. Eu tenho repetição, tratamento e diâmetro. Se fosse DIC, eu usaria só o tratamento. Mas como minha análise é em DBC, eu preciso usar o tratamento e a repetição para mostrar para o Sysvar que eu vou fazer a análise em blocos. Após isso, eu vou dar fim. Sim, encerrar. Aqui eu quero usar qual que vai ser o tipo da minha análise. Bom, retomando, eu vou escolher o teste. No caso, eu vou trabalhar com o Tukey. Eu seleciono ele, dou OK. Repetição, eu não preciso colocar o teste, que eu vou usar ele somente aqui no tratamento. Bom, agora vou dar ao Sysvar os dados que eu quero rodar. Aqui no caso, o meu é o diâmetro. Então eu vou selecionar ele aqui agora, que é a variável que eu vou analisar. Vou finalizar. Aqui eu não preciso fazer nada, finalizo de novo. E aqui eu já tenho a análise pronta. No caso aqui ele deu os graus de liberdade, 4 do tratamento, 3 em repetição, 12 em bloco. Aí eu tenho a soma do quadrado, o quadrado médio, tenho o meu F calculado. Aí aqui no F tabelado, ele não me dá o valor da tabela, porém ele me mostra o valor de erro. A 5% deu 0,0003 e a 1% 0,6779. Bom, descendo mais um pouquinho, aqui eu já vim para o meu teste Tukey, onde a DMS é de 0,288. Bom, aí eu já vim aqui para a parte dos tratamentos, onde eu tenho de T1 a T5. Fazendo a análise, me mostrou que T4 foi o que mais mostrou resultado. T2 é como se fosse um mediano, onde ele apresentou A e B. Já em T3 e T1, eu tenho B e C, onde já foi o mais inferior aos testes. E T5, o mais inferior deles, que deu somente C. E eu tenho coeficiente de variação de 3%. Aí eu vou salvar esse. Diâmetro do ovo, a nava. Salvo. Eu vou rodar agora a massa do ovo. Eu abro de novo o Libre. Eu abro novamente o Libre, onde eu já tenho todos os dados salvos, que também são 5 tratamentos com 4 repetições cada um. E aqui eu tenho todos os dados das massas de cada ovo. Novamente, vou salvar como DBase. Massa do ovo, DBase. Salvar. Formato DBase.
Europa Ocidental, modo internacional. Ok, salvo, vou fechar o library e já venho para o Sysvar de novo. Análise, Anava, vou abrir arquivo. Agora eu vou usar a massa, o diâmetro eu já usei antes. Abrir. Bom, novamente, vou, vou usar o tratamento e o bloco, que é as variáveis que eu vou tá comparando. Coloquei ela aqui, adicionar, cliquei no bloco, adiciono. Aí a massa do ovo eu não uso agora, porque a massa do ovo é os meus valores que vão ser comparados. Bom, o do fim, espera, eu coloquei errado, deixa eu limpar, adicionar tratamento e adicionar o bloco. Eu tinha adicionado tratamento duas vezes. Bom, aqui eu dou fim, encerrar o quadro de análise, venho em tratamento novamente, coloco o teste Tukey e já está, o nível de significância 5%. Ok, no bloco eu não preciso colocar nenhum tratamento, como já foi, nenhum teste, como já disse antes, porque no bloco não difere. Não tem diferença, eu não vou comparar algo pela diferença entre blocos, eu vou comparar pela diferença dos tratamentos. Bom, nas variáveis, a variável que eu quero são as massas, vou adicionar elas, finalizo, finalizo. Novamente eu tenho a análise, onde eu tenho os graus de liberdade, a soma de quadrados, o quadrado médio, e aqui eu tenho meu F calculado, onde eu tenho diferença nos tratamentos, porém não tenho diferença em blocos. Aí eu tenho o coeficiente de variação, que deu em 5,42. Descendo mais um pouquinho, eu tenho minha DMS em 7,08. E aqui eu venho para os tratamentos, onde eu tenho todas as médias. E novamente, T4 foi o que mais deu resultado. Onde T4 seria A, T2 seria AB, T3 seria BC, T1 seria CD e T5D o mais inferior. Então eu teria três, pode-se dizer que seriam medianas, onde de T2 a T1 respectivamente seria de uma melhor para uma mais inferior, e T4 foi onde mais deu resultado para a gente, que era com tratamento com óleo de peixe. E seria basicamente isso, onde eu peguei todos os meus dados que nós mesmos pesamos e os colocamos em teste, fizemos teste em prática e colocamos em teste no Sysvar para poder comparar. E obrigado pela atenção.